Oi, pessoal. Olha, eu aqui de novo para conversar com vocês sobre o desapego, né? De novo, para continuar o vídeo anterior. E aí eu queria falar um pouco de novo. Vamos começar pela frase, né? Quanto maior o apego, maior a dor. Diz para mim se isso ressoa, né, com você, se o que eu tô falando faz sentido ou não. Mas para exemplificar isso, eu resolvi trazer uma história. Eu gosto muito de histórias, né? Porque essas histórias contam muito. Qualquer dia desse eu coloco as minhas, porque eu tenho tanta história pessoal de desapego que deu certo, né? No momento que eu desapeguei, que eu soltei, deu certo. E agora eu queria falar um pouco da história do Dr. Bach, né? Do Bach Flowers, que vocês sabem também que eu sou terapeuta floral. E aí, então, a história dele é uma coisa muito bonita, né? Porque o Dr. Bach, além de ser um grande médico inglês, né? Um dos maiores cirurgiões que a Inglaterra tinha, ele era famoso, né? Por cuidar de pessoas e de fazer pesquisas. Aí, um certo dia, né? Depois de, assim, aconteceram muitas coisas antes de ele criar o sistema dos florais de Bach. Mas, de novo, né, muito parecida com a história do Lester Leverson, né, que também foi uma doença que deu um declique nele, né, que fez essa mudança. O Dr. Bach já estava trabalhando há muito tempo, né, na pesquisa sobre tudo que era medicina alternativa, até que ele descobriu que ele passou muito mal e descobriu que estava com câncer em estado terminal. E os médicos deram para ele, né, naquela época, 3 meses no máximo de vida. E o que ele fez, né? Em vez de ele abandonar tudo, quer dizer, ele abandonou, né? Ele soltou, mas de uma maneira um pouco diferente. Ele tinha aqui no centro de Londres, né, numa rua muito famosa na Harley, que é onde ficam só os grandes gabinetes, ainda é até hoje, né, onde tem os grandes médicos aqui. Ele tinha o consultório dele, médico dele. E ele resolveu partir para morar no interior da Inglaterra, em Wales, onde ele tinha nascido, para se conectar com as raízes dele. E o que ele fez, gente? Ele pegou todos os livros de pesquisa dele para imaginar que o Dr. Bach foi o criador de uma vacina que salvou milhões de pessoas, né, da febre espanhola, né? Milhares de pessoas se beneficiaram com essa vacina, que são os nosóides de Bach, que existem até hoje, se beneficiaram dessa invenção que ele fez, né? Para ter uma ideia, gente, vamos colocar que é como se ele tivesse criado a vacina do coronavírus, né? Então, ele queria criar alguma coisa diferente a partir do natural, das plantas. E aí ele abandonou tudo e foi para o interior, né? Até porque ele só tinha 3 meses de vida, então ele disse: eu vou aproveitar esses meus 3 meses de vida, vou ficar no lugar onde eu nasci e vou fazer o tipo de pesquisa que me faz feliz, já que eu tenho tão pouco tempo de vida. E ele resolveu abandonar tudo. E de que maneira ele fez, né? Como é que ele soltou? Ele fez uma grande fogueira, gente. Ele fez, várias vezes ele fez isso, mas dessa vez ele fez uma grande fogueira com tudo o que ele já tinha estudado, lido e pesquisado e colocou fogo em tudo, porque ele não queria mais saber nada do passado. Ele quis se desvencilhar do passado de uma maneira, né, radical, vamos dizer assim, né? Colocou fogo em tudo, pegou uma maleta, tá? E foi pro interior. O mais interessante disso é que nessa maleta ele colocou alguns, né, microscópios, colocou algum material de trabalho que ele tinha, tá? Pegou o trem e quando ele chegou no destino, alguém pegou a maleta dele errada, né? Trocaram as malas. E quando ele pegou a mala que ele achava que era dele, ele abriu e só tinha um monte de par de sapatos. Não tinha nada das poucas coisas que ele tinha levado, né? E aí, como ele era uma pessoa, né, muito aberta para o novo, né, um grande angular, né, ele não tinha aquele foco limitado, né? Ele pegou, olhou aquele monte de par de sapatos e pensou: bom, eu acho que isso vai me ajudar muito porque eu preciso caminhar muito para descobrir o que eu vim buscar aqui. E foi, né, com esses pares de sapato, caminhando pelos campos, né, de Wales, que ele teve a inspiração de criar o primeiro floral.
a partir, né, ele caminhou durante a madrugada, né, quer dizer, não era madrugada, era muito cedo, provavelmente 4, 5 horas da manhã, e foi o orvalho nas flores que deu o insight para ele de criar o primeiro dos 38 florais. Mas o que é muito interessante, né, que naquela época que não tinha essa medicina que a gente tem hoje para um caso avançado, né, um caso terminal de câncer, em vez de ele durar só 3 meses, ele durou quase 20 anos. Ele se curou completamente do câncer dele, né? Não se sabe se foi através dos florais, ou se foi através do otimismo dele, ou se foi através da visão dele, ou se foi um milagre de Deus. Isso não está provado, tá? Mas ele começou a fazer o sistema floral e ele começou, através disso, criar novos paradigmas, né? Ele se liberou de tudo aquilo que ele acreditava e que ele achava que não tinha mais ressonância com a pessoa que ele era, com o Dr. Edward que ele era. E então, assim, de novo, né, uma história de soltar, né, se desvencilhar, se desapegar de tudo aquilo. Imagina, gente, o cara tinha construído uma história de vida, né? Uma profissão de vida. Ele era respeitado, renomado, tinha dinheiro, quer dizer, tudo. Só que daí ele não tinha, como o Lester, né? Ele não tinha mais saúde. Ele não ia poder mais continuar nesse plano aqui, fazendo o que ele veio para fazer. E foi quando ele soltou, se desvencilhou de tudo, que veio uma luz que ele acabou descobrindo um dos sistemas mais bonitos, né? Segundo alguns espíritas, é uma das poucas medicinas que realmente trabalha não só o nosso centro físico, né, mas trabalha os nossos chakras e os outros corpos que nós temos também. Então, essa história é uma coisa que me faz muito bem lembrar sempre, né, que é no desapego, né, no soltando aquilo que a gente acredita e que não está funcionando, que a gente pode dar um passo, né, que pode estar escondido coisas melhores, né? A gente tem muita dificuldade de ter uma visão do que pode estar por trás de um problema, do que pode estar por trás de um apego, do que pode estar por trás do final de um relacionamento, do final de uma sociedade, do final de uma amizade. Não só do final, né? Das mudanças que vão acontecendo e que a gente sente muitas vezes que não estão mais nos fazendo bem, mas que a gente tem medo de largar, a gente tem medo de soltar, a gente tem aquele apego e, de novo, quanto maior o apego, maior a dor. Espero que essa história tenha ajudado você a pensar um pouco no que tá, assim, o que você está precisando desapegar no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu guarda-roupa, na sua maneira de comer, né, gente? Porque vamos combinar, eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer 30 quilos, mas eu tô apegada que eu gosto de chocolate, eu tô apegada que eu sempre fiz assim, e para mim é muito difícil imaginar uma outra pessoa com uma outra alimentação, com um outro estilo de vida. Também outra coisa, né? Não querer fazer tudo de uma vez só, é desapegar e começar os passos de tartaruga, nem que seja 1 milímetro, cada dia um pouquinho, e você vai chegar lá, ou pelo menos vai se dar por conta que o que você faz hoje nem sempre é o que deveria ser e nem sempre o resultado de amanhã é bom porque você sempre fez daquela maneira. Se abra para o novo, abra a grande angular, né, que você tem aí no seu telescópio, né, em vez de ficar num ângulo fechado, começa a observar as coisas de uma maneira mais ampla, pega um pouco de recuo, sabe? Quando a gente está dentro do problema, quando a gente está apegado àquilo, a gente tem muita dificuldade de enxergar outras possibilidades. Então tenta recuar, tenta sair do problema, tenta sair, né, daquilo que você concebeu como realidade e olha do lado de fora como se aquilo fosse, né, aquele problema ou aquela coisa que você está apegado fosse uma coisa que não é seu, que você está assistindo como se fosse um filme, né? Você é espectador vendo aquele ator, que seria você ali, e olha do lado de fora e vê se não muda o ângulo, né? O tipo de visão, se não tem algum insight de como você pode desapegar e sofrer menos e se abrir, talvez, para a alegria que você está procurando, tá?
Beijo pra você. Ó, zen. Bye, bye, bye. E a gente volta a se encontrar aqui. Solta que dói menos.